Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos continuar utilizando transistores para montar amplificadores. Em um dos nossos últimos vídeos, nós montamos esse circuito aqui em que nós obtivemos um ganho de tensão bastante relevante para o nosso circuito. Executando a simulação, nós vamos verificar que nós temos como valor de tensão na entrada um sinal de 10 mV de tensão de pico e na saída nós temos um valor de tensão de aproximadamente 1 volt de pico, ou seja, esse é um circuito que apresenta um ganho de tensão de aproximadamente 100 vezes. Se nós pensamos, entretanto, em uma aplicação para áudio, a nossa carga vai ser um alto-falante que pode possuir um valor típico de impedância de 8 ohms. Então, o nosso resistor R5 seria substituído por uma carga de 8 ohms. Vejamos o que é que vai acontecer com esse mesmo circuito, utilizando agora como carga uma resistência de 8 ohms, que representa o nosso alto-falante. Então nós podemos observar que continuamos tendo a tensão senoidal na entrada de 10 mV e na saída nós passamos até agora uma tensão também senoidal, com um defasamento de aproximadamente 180 graus, mas que possui uma tensão de pico da ordem de 2,1 mV, ou seja, o nosso circuito parou de amplificar e agora eu estou atenuando o meu sinal. Por quê? Pelo efeito dessa carga de 8 ohms associado à configuração do meu circuito amplificador. Na verdade, como nós já vimos no vídeo passado, se você não viu, eu vou deixar listado nos cards, esse circuito ele é um pré-amplificador. Uma das características dos circuitos pré-amplificadores é que os circuitos pré-amplificadores são excelentes alternativas para darmos ganhos de tensão ao nosso sinal. Entretanto, em um circuito para aplicações de áudio, nós precisamos de um ganho de potência. Então, já tenho um circuito pré-amplificador que me dá um ganho de tensão, eu preciso agora de um segundo circuito amplificador que me dê um ganho de corrente, para que assim nós tenhamos o ganho de potência nesse sinal e possamos aplicá-lo a uma carga com impedância típica que represente um alto-falante. Esses circuitos amplificadores que nos dão ganhos de corrente são conhecidos como amplificadores de potência. Existem diversos tipos de amplificadores de potência. Hoje nós vamos apresentar para vocês o amplificador classe AB. Essa é a configuração típica de um amplificador do tipo classe AB. Esse circuito ele é caracterizado por termos na saída um estágio com dois transistores complementares, ou seja, um NPN e um PNP, idealmente que tenham as mesmas características. Na prática de hoje, nós vamos utilizar os transistores de média potência tipo 41 e tipo 42 nesse estágio de saída do nosso amplificador, para evitar o efeito de distorção causado pela queda de tensão total em torno de 1,4 volts, que nós podemos observar entre as bases e o emissor desses dois transistores. Nós adicionamos dois diodos de sinal em série entre as bases dos transistores e esses diodos eles são polarizados através desse resistor R8, que aqui possui um valor de 470 ohms. Assim, o que é que esses diodos eles vão provocar no nosso circuito? Como o diodo de silício diretamente polarizado ele apresenta uma queda de tensão típica de 0,7 volts, eu tenho entre as duas bases desses transistores uma tensão fixa de 1,4 volts. É como se esses dois diodos, D1 e D2, fizessem o papel de uma fonte de tensão de 1,4 volts, que tem o objetivo de eliminar o efeito das quedas de tensão base-emissor desses dois transistores. Assim, o que é que acontece? Quando o nosso circuito pré-amplificador envia através do seu coletor o semiciclo positivo do sinal amplificado, esse sinal irá polarizar diretamente o transistor Q4, fazendo com que ele conduza. Q4 conduzindo, nós vamos ter uma diminuição da tensão na base do transistor PNP Q3, consequentemente, o transistor Q3 entrará em condução. Como a tensão na base de Q3 diminuiu e nós temos entre as bases dos dois transistores do estágio de saída uma tensão fixa de 1,4 volts fornecida pelos dois diodos, a tensão na base de Q2 também vai diminuir.
Como Q2 é um transistor do tipo NPN, nós vamos ter nessa situação Q2 em corte. Assim, no semiciclo positivo do sinal da saída de Q1, nós vamos ter uma corrente fluindo a partir de C4 que percorre os transistores Q3 e Q4. Já quando eu tenho o semiciclo negativo do sinal de saída em Q1, o que vai acontecer é que nós vamos polarizar Q4 com uma baixa corrente, consequentemente nós vamos aumentar a tensão na base de Q3. Aumentando a tensão na base de Q3, a tensão na base de Q2 também aumenta e esse transistor entra em condução. Enquanto isso, o transistor Q3 entra em corte. Assim, quando nós temos o semiciclo negativo da tensão de saída em Q1, o transistor Q2 conduzirá a corrente que fluirá da fonte de tensão VCC através de Q2 para o capacitor de acoplamento C4 e para o nosso alto-falante. Então essa é uma breve explicação da teoria do circuito amplificador classe AB. Se vocês gostarem desse tema, deixe um comentário aí que nós podemos fazer novos vídeos trazendo mais detalhes acerca desse circuito que é muito utilizado na prática. Antes de irmos para a bancada, eu ainda vou tratar sobre a função do resistor R5 e do transistor Q4. O resistor R5 ele é um resistor que é conectado entre a saída do nosso circuito amplificador de potência e a base do resistor Q4. A base do resistor Q4, por sua vez, é conectada à saída do nosso circuito pré-amplificador. Ou seja, nós temos a saída do nosso circuito influenciando na entrada do mesmo. Isso aí é aquele tipo de arranjo conhecido como realimentação, que nesse caso aqui é uma realimentação negativa, que tem como objetivo estabilizar esse sinal na saída do nosso transistor. Quando nós temos um aumento excessivo na tensão de saída V0, nós vamos ter, consequentemente, um aumento na corrente que circula em R5, que por sua vez fará circular um maior valor de corrente na base de Q4, fazendo assim com que a tensão na base do transistor Q3 diminua. Como nós temos aquela tensão fixa de 1,4 volts provocado aqui pelos dois diodos D1 e D2, nós vamos ter uma diminuição da tensão na base de Q2, diminuindo a corrente que circula por esse circuito também. Dessa forma, esse resistor Q5 ele tenta estabilizar esse nível de tensão na saída, tornando assim o nosso circuito menos susceptível a variações no seu estágio de saída. Já o transistor Q4, que na prática nós utilizamos um transistor do tipo BC547, ele funciona como um driver. Esse driver ele vai ter a função de modular a tensão de referência no catodo do diodo D2 em função da tensão de saída do nosso circuito pré-amplificador. Com isso, nós temos então a tensão de base nos nossos dois transistores dependentes do sinal da saída do nosso circuito pré-amplificador. Vamos lá para a bancada agora verificarmos na prática o funcionamento desse circuito. Tá aqui, pessoal, o nosso circuito. Eu vou mostrar no detalhe aqui cada estágio desse circuito. Então nós temos aqui na entrada nosso capacitor de acoplamento, que faz parte do circuito do pré-amplificador, composto aqui por esse transistor BC547 como principal elemento. Nós temos aqui o nosso resistor de bypass, conectado aí ao emissor desse amplificador. Como nós já vimos no vídeo sobre o pré-amplificador, esse capacitor é o capacitor que realiza o acoplamento entre o estágio de pré-amplificação e o estágio de potência, o estágio do nosso amplificador classe AB. Aqui na parte inferior do nosso circuito nós temos o transistor que implementa o driver, o BC547 que implementa o driver, e na parte superior os dois transistores de média potência, tipo 41 e tipo 42, que implementam o nosso circuito amplificador classe AB. Os diodos para a definição da tensão de 1,4 volts nós temos conectados entre as bases desses dois elementos, e o resistor de 470 ohms que realiza a polarização do nosso transistor NPN está ali na parte superior do nosso circuito. Temos aqui um capacitor de 470 microfarads que realiza o acoplamento da saída do estágio de potência com o nosso alto-falante. Nós temos um pequeno alto-falante. Esse alto-falante aqui, na verdade, é um alto-falante
de 6 ohms, como nós podemos verificar aqui. Na simulação nós utilizamos uma carga de 8 ohms, mas vamos ver que também vai funcionar de maneira adequada. Eu vou fazer a alimentação desse circuito com 12 volts e vou fornecer um sinal de áudio, uma música, a partir da entrada desse cabo. Esse cabo está conectado na saída do meu computador e nós vamos ouvir a música através do alto-falante. Eu já vou fazer aqui a alimentação do nosso circuito. Eu vou fazer a conexão da nossa tensão positiva à nossa protoboard e nós já vamos ouvir o som sendo reproduzido através do alto-falante. Veja que para um circuito tão simples como esse que nós projetamos, nós temos uma qualidade de áudio até que razoável, que pode ser aplicada aí em algumas situações não comerciais. Veja que esse circuito ele ainda pode sofrer algumas melhorias, diversas melhorias na verdade. Nós podemos incluir principalmente dissipadores de calor aos nossos transistores da etapa de potência. Eu não estou utilizando aqui, uma vez que não vou permanecer com esse circuito energizado por um longo tempo. Outro ponto importante que nós podemos adicionar a esse circuito é os resistores de compensação de emissor, que vão compensar eventuais descasamentos do par casado aí do estágio de saída dos nossos transistores, no caso dos tipo 41 e tipo 42. Podemos adicionar um potenciômetro logaritmo para ajustarmos o volume do nosso áudio e várias outras aplicações, desde a fonte de alimentação desse circuito. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que nós pretendemos ainda trazer diversos conteúdos sobre esse assunto de áudio e de amplificadores. Valeu e até o nosso próximo vídeo.